Olá, seja muito bem-vindo. Esse é um vídeo extra para a nossa playlist Curiosidades Reais, feito a pedido dos nossos inscritos. Deixe aí sua colaboração. Quem sabe não tornamos essa playlist fixa. Aqui teremos um breve relato dos casamentos de cada um dos 9 filhos da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, lembrando que já temos vídeos completos sobre todas as filhas dela, e aqui será um breve resumo. Já temos vídeos sobre todas as filhas da rainha e as biografias dos príncipes serão acrescentadas aos poucos. Esses vídeos estão em uma playlist separada para facilitar o acesso. Então vamos ao vídeo. Número 1. Vitória Adelaide Mary Louisa, que nasceu em Londres no dia 21 de novembro de 1840 e faleceu em Crowberg a 5 de agosto de 1901. Foi princesa real do Reino Unido, filha mais velha da rainha Vitória do Reino Unido e do príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha. Por volta de 1851, a rainha Vitória do Reino Unido e seu marido começaram a planejar o casamento de sua filha mais velha com Frederico. Ele era o único filho do imperador Guilherme I da Prússia e foi criado na tradição familiar do serviço militar. Frederico e Vitória se casaram em 1858. Os dois eram adequados um ao outro, partilhavam uma ideologia liberal que os levou a procurar uma maior representação aos comuns no governo. Depois da unificação alemã em 1871, seu sogro, então rei da Prússia, tornou-se imperador alemão. O trono passou para Frederico, seu marido, quando Guilherme morreu aos 90 anos, em 9 de março de 1888. Vitória foi imperatriz consorte da Alemanha e rainha consorte da Prússia durante os 99 dias do reinado de seu marido, Frederico III. A descendência do casal é Guilherme II da Alemanha, Charlotte da Prússia, Henrique da Prússia, Sigismundo da Prússia, Vitória da Prússia, Valdemar da Prússia, Sofia da Prússia e Margarida da Prússia. Número 2. Albert Edward era o filho mais velho da rainha Vitória e do príncipe Albert. Ele era o príncipe de Gales e herdeiro do trono, conhecido familiarmente como Bert. Príncipe Albert estava à procura de uma noiva para o seu filho e herdeiro. Tinham feito uma lista de princesas disponíveis com a ajuda da sua filha, a princesa Vitória da Prússia, e procuravam a candidata ideal. A princesa Alexandra da Dinamarca não foi a primeira escolha, visto que os dinamarqueses estavam de costas voltadas para os prussianos e, por extensão, para todos os estados germânicos, por causa da questão de Eslováquia-Alsácia, e a grande maioria dos parentes da família real britânica eram ou tinham origens germânicas. Contudo, depois de Edward ter rejeitado todas as outras candidatas da lista, o casal acabou por decidir que ela era a única que podia ser escolhida. Em 24 de setembro de 1861, a princesa Vitória apresentou o seu irmão Edward a Alexandra, mas só um ano depois, em 9 de setembro de 1862, depois do seu caso com Nellie Clifford e a morte do príncipe Albert, é que Edward pediu Alexandra em casamento. Alexandra Carolina Marie Charlotte Louise Julia, princesa da Dinamarca, e Edward casaram-se em 10 de março de 1863, na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Reinou sob o nome régio de Eduardo VII,
rei do Reino Unido e domínios britânicos e imperador da Índia. Seu reinado, de mais de 9 anos, ficou conhecido como a Era Eduardiana. Ele também foi o primeiro monarca britânico da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, que anos depois foi rebatizada como Casa de Windsor por seu filho George V. Ficou popularmente conhecido como pacificador, porém tinha uma relação ruim com seu sobrinho, o imperador Guilherme II da Alemanha. Edward morreu em 1910, no meio de uma crise constitucional que foi resolvida no ano seguinte com um decreto parlamentar de 1911. A descendência do casal, Albert Victor, Duque de Clarence, George V do Reino Unido, Louise, Princesa Real Vitória de Gales, Maud de Gales e Alexandre John de Gales. Número 3. Alice Maud Mary era a terceira criança, a segunda do sexo feminino da Rainha Vitória. Os planos de casamento para Alice foram iniciados pela sua mãe em 1860. A rainha pediu à sua filha Vitória para escrever uma lista de príncipes disponíveis na Europa. Na sua pesquisa, encontrou apenas 2 candidatos: Guilherme, príncipe de Orange, e o príncipe Albert da Prússia, primo do marido de Vitória. A rainha Vitória era fortemente anticatólica e não escolheu o seu primo, rei Pedro V de Portugal, simplesmente por causa da sua crença religiosa. Com ambos os candidatos principais fora da corrida, a princesa Vitória virou-se para o príncipe Luís de Hesse-Rheno, um membro da realeza menor alemã, sobrinho de Luís III, grão-duque de Hesse. Foram ambos os irmãos príncipe de Hesse-Rheno convidados ostensivamente para visitar o castelo de Windsor em 1860, para que pudessem assistir às corridas de cavalo em Ascot com a família real. Mas, na verdade, a visita foi uma oportunidade para que a rainha pudesse inspecionar o potencial genro. A rainha gostou de ambos os irmãos, mas reparou como Luís e Alice se tinham dado bem. Quando a família se preparava para ir embora, Luís pediu uma fotografia de Alice e ela deixou claro que se sentia atraída por ele. Entre o noivado e o casamento, o pai de Alice, o príncipe Albert, morreu no dia 14 de dezembro de 1861. Apesar do desgosto da rainha, ela ordenou que o casamento deveria prosseguir como estava planejado. No dia 1º de julho de 1862, Alice e Luís casaram-se numa cerimônia privada na sala de jantar da Osborne House, que foi transformada numa capela temporária. Em 1875, retomou os seus deveres públicos após o luto pela perda de um dos seus filhos, que incluíram juntar fundos monetários e trabalhos médicos e sociais que sempre a tinham interessado muito. No dia 13 de junho do mesmo ano, o tio de Luís, Luís III, morreu e Luís e Alice tornaram-se grão-duques de Hesse e do Reno. Ela faleceu em Darmestadt no dia 14 de dezembro de 1878 de difteria. 6 anos depois da morte da princesa Alice, a 30 de abril de 1884, Luís casou-se com sua segunda esposa, a condessa Alexandrina Hunting. O grão-duque Luís IV morreu a 13 de março de 1892 no palácio em Darmestadt e foi sucedido pelo seu filho Ernesto Luís. A descendência do casal, Vitória de Hesse-Rheno, Elizabeth de Hesse-Rheno, Irene de Hesse-Rheno, Ernesto Luís, grão-duque de Hesse-Rheno, Frederic de Hesse-Rheno,
Alice de Hesse-Rheno e Mary de Hesse-Rheno. Número 4, Alfred Ernest Albert, nascido em Windsor no dia 6 de agosto de 1844, falecido em Coburgo no dia 30 de julho de 1900. Ele foi o terceiro duque de Saxe-Coburgo-Gotha, tendo exercido seu título entre 1893 e 1900. Era o quarto filho da rainha. Foi proclamado duque de Edimburgo, conde de Kent, de acordo com as leis do Reino Unido, a 24 de maio de 1866. Ele sucedeu o seu tio paterno, Ernesto II, como duques de Saxe-Coburgo-Gotha no Império Alemão, a 23 de agosto de 1893. Em 1862, a rainha Vitória escreveu uma carta à sua filha mais velha, onde manifestava a vontade de que Alfred se casasse com a princesa Dagmar da Dinamarca. Porém, Vitória acabou por desistir desta ideia devido às tensões entre a Alemanha e a Dinamarca. Em 1867, a rainha Vitória disse à sua filha mais velha, abre aspas, pensei e esperava conseguir a querida Olga, que agora está casada com o rei George, fecha aspas. Durante uma visita à sua irmã, a princesa Alice, em agosto de 1868, Alfred conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, a grã-duquesa Maria Alexandrovna da Rússia, segunda filha do czar Alexandre II da Rússia e da sua esposa Maria de Hesse do Reno. Na altura, Maria tinha 14 anos e Alfred 24. A viagem de Alfred pelo mundo com a Marinha Real fez com que ele estivesse afastado durante 2 anos. Maria e Alfred voltaram a encontrar-se em 1871, quando Alexandre II e sua esposa estavam novamente a visitar os parentes. Maria, agora com 17 anos, tinha acompanhado o czar e sua esposa e os seus 2 irmãos mais velhos. Alfred também estava de visita com o príncipe e a princesa de Gales. Durante esse verão, Maria e Alfred começaram a sentir alguma atração um pelo outro e passaram os seus dias a passear e a falar. Tinham em comum uma paixão extrema pela música, mas os pais do casal opunham-se à união. No entanto, em julho de 1871, começaram as negociações para o casamento, que foram travadas em 1872. A rainha Vitória também se opunha à união. Nunca tinha havido nenhum casamento entre a família real britânica e os Romanov, e ela previu que haveria problemas devido à religião ortodoxa de Maria e o fato de ter sido criada na Rússia. A rainha considerava que a Rússia tinha uma atitude hostil em relação ao Reino Unido. Em 11 de julho, ele pediu Maria Alexandrovna em casamento e ela aceitou. Alfred tinha quase 29 anos e ela tinha 19. Alfred foi o único filho da rainha Vitória que não se casou na Grã-Bretanha. O casamento foi celebrado com muito esplendor na grande igreja do Palácio de Inverno, em 23 de janeiro de 1874. O casamento teve 2 partes. A cerimônia ortodoxa foi a primeira. Depois, os noivos e os convidados dirigiram-se para o Salão Alexandre, onde realizou-se a cerimônia anglicana. O duque e a duquesa de Edimburgo chegaram à Inglaterra em 7 de março de 1874. O casamento de Alfred e Maria não foi feliz e a noiva era considerada demasiado arrogante pela sociedade londrina. Com a morte do seu tio Ernesto II, a 22 de agosto de 1893, Alfred tornou-se o novo duque de Saxe-Coburgo-Gotha. A sua ascensão foi recebida com surpresa e ceticismo por parte da imprensa alemã, que esperava
que fosse o seu filho mais velho a tornar-se duque, uma vez que tinha sido educado na Alemanha. Alfred e Maria ficaram inconsoláveis com a morte do filho, o príncipe herdeiro Alfred. Os dois separaram-se de forma não oficial pouco depois e não se viram durante meses. Em maio de 1900, Alfred com um caroço na garganta. Ele morreu durante o sono, rodeado pela sua família mais próxima, a mulher, Maria e as 3 filhas mais novas. Sua descendência, Alfred, príncipe herdeiro, Maria de Saxe-Coburgo-Gotha, Vitória Melita de Saxe-Coburgo-Gotha, Alexandra de Saxe-Coburgo-Gotha e Beatriz de Saxe-Coburgo-Gotha. Número 5. Helena Augusta Vitória, nascida em Londres no dia 25 de maio de 1846, a 5ª filha e 3ª menina. A rainha começou a procurar um marido adequado para Helena em 1863. Vitória insistia que o futuro marido da filha fosse preparado para viver perto da rainha. Dessa forma, mantendo a filha por perto, escolheu o príncipe Cristiano Slezevsky-Eusácia, porém a união era embaraçosa politicamente e causou grande divergência dentro da família real. Slezevsky-Eusácia eram 2 territórios disputados pelo Reino da Prússia e pela Dinamarca durante a Guerra Eslévico e a Guerra dos Ducados do Elba. Apesar de toda a controvérsia política e a diferença de idade do casal, ele era 15 anos mais velho. Helena era feliz com Cristiano e estava determinada a se casar. Cristiano podia permanecer no Reino Unido, a principal preocupação de Vitória, por ser o filho mais novo de um duque não reinante e por não ter nenhum compromisso estrangeiro, e assim a rainha declarou que o casamento seguiria em frente. O noivado foi declarado em 5 de dezembro de 1865 e o casamento ocorreu em 5 de julho do ano seguinte. Helena e Cristiano celebraram 50 anos de casados em 1916. Cristiano morreu em 8 de outubro de 1917 e a princesa Helena morreu em Londres no dia 9 de junho de 1923. A descendência do casal, Cristiano Vítor de Slezevsky-Eusácia, Albert Duque de Slezevsky-Eusácia, Helena Vitória de Slezevsky-Eusácia, Maria Luísa de Slezevsky-Eusácia e Harold de Slezevsky-Eusácia. Número 6. Louise Carolina Alberta, nascida em Londres no dia 18 de março de 1848. Como filha da rainha, Louise era uma noiva desejada, ainda mais por ser considerada por muitos contemporâneos a mais bonita das filhas de Vitória e Albert. Contudo, a imprensa a acusava de ter casos românticos, mesmo sem nenhum fundamento. Isso, junto com seu liberalismo e feminismo, levou a rainha a procurar um marido para a filha. A escolha tinha de ser adequada, tanto para Vitória quanto para Louise, com a rainha insistindo que o marido vivesse perto dela. Era indesejável para Louise o casamento com qualquer príncipe e ela anunciou que gostaria de se casar com John Campbell, Marquês de Lorne e herdeiro do Ducado de Argyll. Vitória acertou que o casamento de Louise com um súdito traria sangue novo para a família, enquanto todos os príncipes europeus eram parentes entre si de alguma forma. Ela estava convencida que isso fortaleceria a família real britânica moralmente e fisicamente. Foi difícil para a rainha deixar sua filha ir embora e ela escreveu em seu diário, abre aspas, senti dolorosamente o pensamento de perdê-la, fecha aspas. A cerimônia foi realizada na Capela de St. George no dia 21 de março de 1871. O primeiro-ministro
Benjamin Disraeli escolheu Lorne em 1878 para ser o novo governador-geral do Canadá e Vitória devidamente o nomeou para o cargo. Louise, assim, se tornou a consorte do marido. O casal deixou Liverpool em 15 de novembro de 1878. Louise e Lorne voltaram para o Reino Unido de Quebec em 27 de outubro de 1883. Lorne voltou para sua carreira política. A relação de Louise e Lorne piorou e eles muitas vezes seguiam caminhos separados, apesar das tentativas da rainha de mantê-los sob um único teto. É provável que os dois enfrentavam dificuldades por causa de algumas diferenças políticas, da falta de filhos e pelas restrições que Vitória colocava em suas atividades. Louise e Lorne deixaram de ser próximos e rumores começaram a aparecer sobre a suposta homossexualidade dele. Mais rumores começaram a se espalhar, inclusive um que dizia que Louise estava tendo casos românticos com os secretários particulares e assistentes de Vitória. A saúde de Lorne começou a piorar e ele ficou senil. Louise passou a cuidar pessoalmente do marido. O duque desenvolveu problemas de bronquite e depois 2 casos de pneumonia. Louise foi chamada em 28 de abril de 1914, porém, seu marido morreu no dia 2 de maio. Após sua morte, a princesa teve um colapso nervoso e sofreu de grande solidão. Após a ascensão do rei George VI, Louise ficou muito doente para andar e passou a viver apenas dentro de Kensington, sendo carinhosamente chamada de Titia Palácio pelas princesas Elizabeth e Margaret. Louise morreu no Palácio de Kensington em 3 de dezembro de 1939, aos 91 anos, usando o véu de casamento que havia usado quase 70 anos antes. Número 7. Arthur William Patrick Albert, que nasceu em Londres no dia 1º de maio de 1850 e foi o 7º filho e 3º menino. Ele é antepassado direto das atuais famílias reais sueca e dinamarquesa. Em 13 de março de 1879, na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, Arthur desposou a princesa Luísa Margarida da Prússia, filha do príncipe Frederico Carlos da Prússia, neto de Frederico Guilherme III. A duquesa, que adoecera durante os anos de residência no Canadá, morreu em março de 1917. O duque retirou-se da vida pública em 1928 e morreu 14 anos mais tarde, aos 91 anos. Em 1938, seu único filho varão, também chamado Arthur, faleceu. A descendência do casal, Margaret, Arthur e Patrícia. Número 8. Leopold George Duncan. Foi o 8º filho, 4º menino. Como havia herdado a hemofilia de sua mãe, Leopold passou a maior parte da sua infância como um semi-inválido. Houve especulações que durante a sua vida, Leopold também sofrera de epilepsia. O príncipe Leopold, cansado do desejo de sua mãe de mantê-lo em casa, viu o casamento como a única esperança de independência. Foi sugerido que ele considerasse Alice Liddell, a filha do vice-chanceler de Oxford, para quem Lewis Carroll escreveu Alice no País das Maravilhas, mas acredita-se que ele preferia a sua irmã Edith. Devido à doença, ele não teve muito tempo para achar uma esposa e sua mãe tomava parte em prevenir o que ela via como possibilidades inconvenientes. A rainha Vitória sugeriu a seu filho o encontro com a princesa Helena de Valtech e Pyrmont.
a filha de George Victor, príncipe de Waldeck-Pyrmont. Em 27 de abril de 1882, Leopold casou-se com Helena na capela de São Jorge, em Windsor. Eles tiveram 2 filhos, mas o casamento durou 2 anos com a morte de Leopold, aos 30 anos. Sua esposa encontrava-se grávida na época do seu falecimento. Sua descendência, Alice de Alba e Charles Edward, duque de Saxe-Coburgo-Gotha. Número 9. Beatriz Mary Victoria Feodori, a 9ª e última filha e 5ª menina. A infância de Beatriz coincidiu com o período de luto de Vitória após a morte do príncipe Albert. A rainha passou a depender muito da sua filha mais nova, à medida que suas outras irmãs foram se casando e indo embora. Beatriz ficou atraída por Napoleão Eugênio e existiram conversas sobre um possível casamento, porém ele acabou morrendo em 1879. Beatriz acabou se apaixonando pelo príncipe Henrique de Battenberg. Vitória concordou com a união depois de uma persuasão, com o casamento ocorrendo no dia 23 de julho de 1885. A princesa usou o véu de casamento da mãe. A condição era que Beatriz e Henrique vivessem com ela e que a filha continuasse na sua função extraoficial de secretária particular da rainha. O amor da princesa pelo marido, como o de Vitória por Albert, parecia aumentar com o tempo. Henrique se sentia oprimido pela rainha. O casal teve 4 filhos, porém o príncipe morreu de malária durante a 4ª Guerra Anglo-Achante, depois de 10 anos de casamento. A princesa estava esperando o marido em Madeira quando recebeu um telegrama informando sobre a morte do príncipe 2 dias antes, no dia 20 de janeiro de 1896. A princesa permaneceu ao lado de Vitória até esta morrer em janeiro de 1901. Beatriz se dedicou os 30 anos seguintes a editar os diários da rainha, como sua executora literária designada, continuando a também fazer aparições públicas. Ela morreu aos 87 anos em 1944, depois de todos os seus irmãos, 2 de seus filhos e alguns de seus sobrinhos. Morreu enquanto dormia, no dia 26 de outubro de 1944, aos 87 anos, um dia antes do aniversário de 30 anos da morte do seu filho Maurício. A sua descendência, Alexandre de Battenberg, Vitória Eugênia de Battenberg, Leopold de Battenberg e Maurício de Battenberg. Finalizamos o nosso vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer o seu comentário. Espero que tenha gostado. Obrigada pela sua companhia.